Olá, mais uma quarta-feira e nós aqui estudando então a palavra do Senhor. Um privilégio estar aqui no canal da igreja, da primeira igreja batista da freguesia, falando então sobre a palavra de Deus, estudando e ensinando a palavra de Deus a todos aqueles que têm a oportunidade de nos assistir, né? Se você que tem essa oportunidade de assistir, se essa palavra tem tocado ao seu coração, se tem lhe ensinado em algum motivo, e você entende que ela pode ser importante também para a vida de alguma pessoa que você conheça, uma pessoa que você tenha carinho, né? Você compartilha, convida a ouvir aí as nossas mensagens aqui no canal, tanto o estudo de quarta-feira que eu tenho feito nesse momento, também temos a teologia aplicada com a irmã Ana Cláudia e também tantos outros nossos cultos com mensagens maravilhosas, né, trazidas para que você possa crescer espiritualmente e se desenvolver espiritualmente. Então, que Deus possa lhe orientar sobre o que fazer ao ouvir essas palavras e como propagar. Você assim, compartilhando, estará também propagando a mensagem do Evangelho. Na semana passada, então, nós iniciamos uma série de estudos sobre Pedro, falando aqui sobre o discípulo Pedro, de como ele foi transformado por Jesus. Serão 4 estudos, né? O primeiro estudo, nós falamos do desafio, o desafio que Pedro aceitou, de deixar de ser um pescador normal de peixes e se tornar um pescador de homens. Ele estava diante de um homem desconhecido, aparentemente, mas algo tocou na vida de Pedro que ele aceitou, então, aquele desafio. Nós falamos que a verdadeira fé, ela não pede garantias. A verdadeira fé aceita desafios e foi assim que Pedro fez naquela oportunidade. E hoje nós vamos dar continuidade, então, a esse estudo sobre Pedro, essa série de pequenas mensagens sobre Pedro. Nós escolhemos fazer pequenas mensagens para que você possa ouvir com mais tranquilidade, de repente no intervalo, fazer como um podcast, ouvir no carro, né? E então ir aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E nós vamos falar hoje sobre a grande confissão de Pedro. Esse é o tema, esse é o assunto, o estudo que nós teremos a oportunidade de compartilhar hoje com você. E para esse tema de hoje, a grande confissão, eu quero ler Mateus 16, do verso 13 ao 16. Então, Mateus 16, do verso 13 até o verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante e como é preciosa essa declaração, essa confissão de
Pedro sobre quem é Jesus Cristo. O Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. Há um ensinamento muito precioso aqui e é interessante que Pedro foi o único a responder desta maneira, né? Os discípulos responderam: quem é? Olha, eles já estavam ali convivendo de certa maneira com Jesus Cristo. E quando perguntaram sobre quem era Jesus, né? O que dizem aí? João, Elias, Jeremias. Há uma ocasião que Jesus acalma uma tempestade e os discípulos disseram assim: quem é este? Então, eles estavam ainda desenvolvendo, conjecturando coisas sobre o conhecimento de quem era Cristo. Claro, isso faz parte também da vida espiritual, do desenvolvimento espiritual. É a convivência com Cristo que vai nos ensinando mais sobre ele. Mas Pedro, ele é o único a responder com convicção: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é ser um cristão? É a minha interrogação, então. Ser cristão não é nascer num país cristão, como dizem que o Brasil é um país cristão. Ser cristão não é nascer num lar cristão. A gente ainda pensa assim: a minha família é cristã, né? Então, não existe um país cristão e um lar em que basta que se nasça ali e você já se torna automaticamente um cristão, né? Você pode nascer num lar de cristãos, né? Isso é muito bom. Possivelmente, você terá a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada até Cristo facilitada pelo testemunho daqueles que compõem um lar de cristãos. Mas Cristo não converte casas, ele converte pessoas. E ser cristão é uma experiência individual. Ninguém é um cristão porque o pai e a mãe são cristãos. Não existe um DNA cristão. Não é genética, é conversão. É interessante que, por mais que os 12 convivessem com Cristo, parece que Pedro estava um pouquinho à frente, por ser o único a afirmar, nesse momento: tu és o Cristo. A gente vai ver na história dos discípulos, né, que eles continuam até o final, praticamente, com dúvidas acerca de Cristo. Tomé, ele é conhecido ali como aquele que tinha dúvida, que era o duvidoso. Ele precisou de uma prova depois da ressurreição para crer, para fazer a mesma declaração que Pedro fizera aqui. Isso prova que é uma experiência individual, né? Outra coisa que eu quero falar sobre essa declaração de Pedro é que ser cristão é um ato voluntário. Voluntário, me aprofundando nessa ideia. Porque a fé cristã, ela não se impõe. Ela não se impõe, né? Ninguém impõe conversão, ninguém impõe salvação a ninguém. É importante falar isso. Um dos princípios batistas é que a fé, a religião não se impõe. Você não é obrigado a pertencer a uma religião. Você pode ter a religião que quiser ou não ter religião nenhuma. É claro que nós vamos pregar Cristo para você. É claro que nós vamos pregar o Evangelho para você.
mas isso não é uma imposição. A gente prega para que Deus fale ao seu coração, para que o Espírito Santo fale ao seu coração e você creia, sobretudo, em Cristo Jesus. É importante ressaltar isso, né? Porque ninguém se converte por contágio. A mensagem, a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela sim, ela é contagiante. Mas ele não é contagioso. Pode-se pegar gripe é contagiosa. Resfriado é contagioso, tá? Mas não se pega a salvação. Não adianta ficar perto de alguém salvo e você vai sair dali salvo. Tem um amigo crente que você vai virar crente. Você precisa crer. É um ato pessoal e é um ato voluntário. Eu gosto muito daquela passagem que Cristo fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que quiser, se você quiser. O cristão é aquele que se compromete com o Evangelho e escolhe entregar a sua vida a Cristo, escolhe se comprometer com Cristo. O islamismo, por exemplo, ele se impõe pela força, ele se impõe pela espada. Então, você pode dizer que existem países muçulmanos, porque é uma imposição. Se você não aceitar, você morre. Ou então tem que fugir dali, tem que ser refugiado daquele país. Mas o cristão não se torna um cristão à força. Por isso não existe um país cristão. O Espírito Santo não converte territórios geográficos, ele converte pessoas. Outra coisa, eu estou falando isso porque, assim como a declaração de Pedro foi individual e pessoal, você precisa fazer a sua declaração, a sua decisão por Cristo. Independentemente de qualquer pessoa, ainda que seja seu pai e sua mãe, se você é um jovem que está nos ouvindo, nos assistindo, você precisa fazer a sua escolha. Não se pode ser um cristão por procuração. Eu intercedo pelos meus filhos, mas eles terão que fazer a escolha deles. Eu não posso fazer uma procuração e, olha, porque eu aceitei, eles aceitaram também. Interessante que pode até se casar, pode fazer tudo por procuração, pode até se casar por procuração, mas ser um cristão não. Estou dizendo isso porque há um tempo eu li uma reportagem de um homem, um noivo, que estaria impossibilitado de comparecer ao seu próprio casamento, por uma questão, estava impedido de sair de um determinado lugar, de um país, e ele então, o advogado consegue uma procuração por questões de herança e tantas outras coisas, e o irmão dele, com essa procuração, comparece a uma cerimônia civil, né? E ali ele assina os documentos e ele se casa no lugar do irmão, e depois o irmão foi conhecer a noiva numa outra oportunidade. Ela viajou para se encontrar com o marido. É estranho, né? Mas isso é antigo. Se eu não me engano, foi o imperador Dom Pedro I, que também não foi ao seu casamento, enquanto a Teresa Cristina de Bourbon, né, se casava lá em Nápoles, na Itália, ele estava aqui, né, e outra pessoa, por procuração, participou daquele momento lá. Então, são histórias. Então, é possível até mesmo se casar no lugar de uma outra pessoa, né? Mas não se aceita Cristo no lugar de outro. Ninguém é cristão porque o pai ou a mãe porque o filho porque nasceu numa igreja. Tem que querer, tem que tomar a decisão de ser um cristão.
Aquela velha frase, Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Então, você precisa fazer a sua declaração. Você precisa dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aceitar esse Cristo. Ser cristão é reconhecer quem é Jesus Cristo. Ninguém pode fazer isso por você. Ser cristão é confessar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e declarar isso na sua própria vida. A semelhança de Pedro, eu gostaria de saber, de perguntar se você já fez essa confissão, se você crê, se você acredita que Cristo é o Filho do Deus vivo. E se acreditando, você aceita Cristo como Filho do Deus vivo. Nós já estudamos o chamado de Pedro. Se você não viu ainda, procura aí no nosso canal o estudo, a mensagem de semana passada. Entenda que Deus tem um chamado para você. E hoje, nós aprendemos que, além de aceitar o chamado, você precisa fazer a confissão certa, declarando que Cristo é o Senhor da sua vida, o Filho do Deus vivo. Se você já fez essa confissão, amém. Siga-o. Se você não fez, faça, porque é uma confissão individual, voluntária. Só você pode tomar essa decisão. Que Deus abençoe a sua vida.